Então, prazer recebê-los aqui. Meu nome é Maria Letícia. Nosso encontro online faz parte, então, do projeto do Lab Moda Mais, que é uma formação em moda sustentável e empregabilidade voltada para os jovens. Ele é realizado pelo Ecotesse, que é uma ONG que já atua há mais de 16 anos na área da moda sustentável e desenvolve diversos projetos que contribuem para uma cadeia produtiva mais ética, limpa e inclusiva na moda. Essa edição tem o apoio da PVH Foundation e tem também as atividades presenciais com a turma aos sábados. E esses encontros online são para a gente receber os convidados inspiradores das diferentes áreas da cadeia produtiva. A gente hoje, então, está com a Ana Sudano, que é estilista, empreendedora, docente no Senac São Paulo e consultora em gestão criativa e de processos inovadores para a moda, atuando também como coordenadora de conteúdo do Brasil Eco Fashion Week, a Semana de Moda Sustentável. A Ana vai começar com a apresentação dela, então os alunos são seus, Ana. Muito obrigada, Maria Letícia, muito obrigada, Fê, muito obrigada a todos, obrigada ao Instituto Ecotesse, o Lab Moda, né, por promover esse encontro. Boa noite a todos e todas. E vamos lá, vou tentar trazer um pouquinho, gente, né, como a Maria Letícia já falou, de um pouco dessa trajetória e como eu caí dentro dessa área de atuação, vamos assim dizer, né, a partir da atuação em moda, né. Hoje, eu sou estilista há 22 anos, sempre atuei no desenvolvimento de produto de moda, né. Eu fiz toda a formação técnica do Senac ali na pré-adolescência, né, durante o segundo grau. Então, quando eu entrei na faculdade de design, eu já trabalhava em confecção, e isso me ajudou muito, porque já paguei parte da faculdade com vendendo desenho, né, atuando em diversos formatos de empresas de moda e desde muito nova, mas sempre no desenvolvimento de produto. Atualmente, eu estou encerrando, na real, uma pós-graduação em gestão de negócio de moda, porque naturalmente a vida foi me levando muito para a área de consultoria de processos. E hoje, com a pauta da sustentabilidade muito presente na minha vida, hoje eu tenho dado muita consultoria de mudanças internas ali das práticas criativas e produtivas dentro de alguns negócios de moda. Inclusive hoje, nesse momento, né, eu estou no Ceará dando uma série de encontros aí com um grupo de 20 empresários, pelo Sebrae Ceará, justamente para fomentar um desenvolvimento de produto mais consciente, mais alinhado com as práticas aí, com atributos de sustentabilidade, porque no fundo a gente está falando de inovação, né? Então é um pouco disso que a gente vai falar hoje. Como eu falei, a minha formação foi muito prática, né? Quando eu fiz a faculdade de design, eu tive a sorte de trabalhar, de ser aluna e depois assistente com a estilista mineira Graça Ottoni, uma estilista que tem uma marca há mais de 30 anos, e uma marca lá de Minas que sempre atuou em desfiles. Então, de 2004 a 2011, eu trabalhei no desenvolvimento de desfiles, e então viver essa experiência das Fashion Weeks também foi muito interessante, não só por essa marca, mas depois as outras marcas ali do meu território, né, na época eu morava em Belo Horizonte ainda, começavam a me chamar toda vez que tinha que fazer um desfile, uma apresentação mais interessante, vamos falar assim, né, do ponto de vista de maior amplitude midiática, às vezes fazer um desfile na São Paulo Fashion Week ou no Fashion Rio, que é uma semana de moda extinta, já que não existe mais, sempre eu era contratada como freelancer, e isso foi uma grande escola, né, começar a pensar a coleção também pelo ponto de vista da parte, vamos falar assim, midiática, né, do impacto visual da coleção, e aí você puxa para um produto e o ambiente de venda, né, e participa dessa ponte entre a apresentação da marca e o que de fato está ali no mostruário para fazer giro, para vender. Então, foi uma escola bem interessante e que foi o que me levou até para São Paulo, que eu coloco uma foto da Patibô, né, a Patrícia Bonaldi, que é uma marca mineira, mas que atua em São Paulo, que eu mudei para São Paulo em 2016, a convite dela, justamente para fazer a coordenação criativa dessa equipe e do desfile da São Paulo Fashion Week. Bom, paralelo a isso, né, depois eu fui morar no Rio muito tempo,
Até tem uma foto aqui, não, aqui já é da parte mais contemporânea, deixa eu voltar. Fui trabalhar na Animale, né, numa empresa no Rio de Janeiro, que é uma empresa referência aí de moda feminina no Brasil, né, a visibilidade, vamos falar assim, dos desfiles da Graça, né, o network ali entre equipes, acaba que a gente vai expandindo territórios, então mudei para o Rio de Janeiro, antes de ir para São Paulo, eu falo que eu sou mineira, mas saí de Minas tem 12 anos, primeiro no Rio, depois para São Paulo agora. E lá na Animale foi um período muito interessante, porque lá eu era estilista sênior de tecido plano, foco dia. Então, enquanto que lá na Graça foi uma escola criativa muito do fazer, e lá é interessante eu destacar que a gente sempre atuou com práticas que hoje são tidas como práticas inovadoras, práticas de sustentabilidade, a gente sempre atuou assim, até por uma questão de falta de dinheiro. Então, eu acho muito engraçado quando as pessoas hoje falam, fazer um produto com atributo de sustentabilidade é mais caro. É também, né? Pode ser também, tem muito a ver com as suas práticas de gestão, porque esse vestido vermelho aqui, por exemplo, isso é um patchwork de retalhos, de restos. É, os grupos socioprodutivos femininos aqui é um grupo que até no presídio masculino, né, essa mão de obra com pessoas em situação de vulnerabilidade sempre foi um grande lugar para ampliar fazeres, saberes e geração de renda para todo mundo. Então, você consegue também ter parcerias produtivas muito interessantes que agregam valor, né, que desenvolvem com alta qualidade técnicas, assim. Então, enfim, tingimentos naturais, é muito interessante eu falar isso, que acaba que lá atrás, na minha escola, com a Graça Ottoni, a gente já vivia isso, de juntar cada retalhinho, de fazer crochê, gente, com o que solta o que sobra da faca da overlock, quando corta, depois aqueles fiapos de tecido, a gente fazia crochê e fazia peças incríveis, assim, depois. Então, já na Animale, no Rio de Janeiro, foi uma experiência, assim, de alta gestão da ideia, né? Eu falo que eu trabalhava não com, aqui tem um pouco de imagem, né? Uma cena, assim, eu trabalhava com uma calculadora na mão. Então, era meio que uma estilista compradora, porque não bastava ter a boa ideia. Enquanto lá na Graça eu tive essa escola de testar formatos, né? De testar técnicas, testar materiais, estar sempre buscando, por ser uma empresa menor, né? Lá na Animale, com uma atuação nacional, na época, eu estou falando que eu sabia, hoje em dia eu nem sei esse dado, mas eles tinham 93 lojas próprias. Então, não é o terceirizado que te vende, é você mesmo que controla, né, a distribuição do seu produto. Então, você tem um outro feedback ali do mercado e consegue controlar muito mais a gestão dos criativos, né, no desenvolvimento de produto. Então, tem que ser tudo muito pensado matematicamente. A ideia já chega para uma prova, né, com a tabela de preço feita, com precificação, a mão de obra, e se aquele produto não cumpre esse papel matemático de custar tanto e gerar outro tanto, e ter a estética para isso, né, para assumir esse papel, vamos falar assim, numa linha de produtos, ele já nem é aprovado. Então, eu acho muito interessante que foi 2 momentos com foco na criatividade, mas uma era uma empresa que fazia Fashion Week, que estava sempre buscando inovação e linguagens, experimentação, e a outra, extremo alinhamento financeiro, matemático, cronogramas, né? Tudo, uma gestão do tempo assim de uma maneira impecável. Então, isso para mim foi muito interessante, tem isso parte de mim, do meu processo criativo hoje. Hoje eu estou atuando aí no grupo com alguns empresários do Ceará, e eu consigo traduzir linguagens do criativo para os donos, vamos falar assim, pessoas que estão de fato, às vezes, ali com a cabeça focada no número, o tanto que é possível, né, que os criativos e os gestores matemáticos, vamos falar assim, se alinhem para que a empresa prospere de fato, né? A empresa e todos, né, que atuam dentro desse negócio, que a gente começa a falar dessa questão do impacto social positivo que uma empresa de moda é capaz, sim, de gerar. É possível, sim, né? Não é que é mais caro, é um custo que você pode incorporar no seu produto, entregar uma imagem, um discurso, uma comunicação transparente, eficiente, para que as pessoas percebam esse valor e não questionem isso, né? Porque o cliente de preço também ele te troca por centavos, né? Ele troca de acordo com a concorrência, quem faz mais barato. O cliente, né, de causa, vamos falar assim, o cliente que de fato participa
do estilo de vida desse negócio, né, ele, de fato, ele fomenta, né, ele faz questão de pagar pelo produto. Até em situações de crise, igual a gente está vivendo, né? Deixa de comprar, de repente, de uma outra empresa para priorizar o produto de uma empresa que ele acredita. Isso. E aí eu falo agora com o chapéu do Brasil Eco Fashion Week, né? Que atualmente, além de eu ser professora no Senac, né, eu atuo em todos os cursos de formação de moda lá. E aí abro um parêntese aqui que, né, igual a Maria Letícia falou dessa trajetória, que às vezes a gente começa de um lado, começa de outro. Eu lembro que quando eu mudei para São Paulo em função da Patrícia Bonaldi, gente, em 3 meses eu vi que não ia dar certo. Eu costumo falar, nossa, eu já passei da idade do peso para certas coisas. Tem hora que eu não dou conta muito, né, de ambientes muito tóxicos, com falta de gestão ali de processo, enfim. E aí eu saí, eu vim, mudei com o cachorro, o marido, o filho, os filhos é ótimo, né? Os cachorros e as plantas. E depois de 3 meses em São Paulo, eu falei, poxa vida, não quero ficar nessa empresa, eu vou sair. E aí foi uma grande oportunidade que se abriu, né? Eu fui uma voluntária aí do Fashion Revolution de 2014 a 2016, muito intensa, produzindo vários eventos físicos. E também comecei a dar aula meio que por uma palestra. E aí, dessa palestra, virou uma carta convite, e ali uma professora convidada durante 3 meses, e hoje tem 5 anos que eu atuo no Senac São Paulo, e eu costumo dizer que desde o primeiro dia que eu dei aula, tudo que eu vivi dentro das confecções, e aí eu estou falando de confecções que desenvolvem produtos tidos aí como no segmento de luxo no Brasil, tudo fez sentido para eu estar ali compartilhando, né, todos os choros, as lágrimas, e eu falo que assim, eu sou de uma geração que, de fato, os ambientes eram muito mais tóxicos, né, a gente não tinha consciência de certas práticas, e hoje eu vejo o quanto você foi importante para me formar, né, enquanto profissional, enquanto pessoa, e para abrir a minha escuta para outras realidades, assim, né. E aí, enfim, nessa trajetória que não é linear, né, o estilista, às vezes, ele trabalha, igual que eu coloquei a imagem da Libertis, uma marca lá de Belo Horizonte que atua com mulheres em situação de cárcere. Então, a gente tem a oficina de costura, elas costuram para a marca e costuram para outras empresas, recebem salário, né, têm a remissão de pena. Então, a Libertis é uma marca de BH que eu fiz a última coleção dela. Então, eu estou sempre fazendo freelancers também, né? Hoje vão falar assim, eu atuo no Brasil Eco Fashion e quem está mais à frente é meu esposo, que quando a gente entrou nessa pauta da moda sustentável, e aí eu estou falando lá de 2013, 2014, quando a gente lançou a nossa marca Grama, né, que foi bem esse período que eu saí da Animale, estava muito estressada, vivendo assim 5 coleções por ano e viagem de trabalho, muita pressão. E aí eu lembro que eu bati a Hipercota, que é o produto que vende mais de todos os produtos. E aí, no caso lá, a coleção tinha 1.500 itens. E aí, eu tendo esses resultados, eu falei, cara, legal, entendi como é que é esse jogo. Não gosto assim de criar com a calculadora, de ser essa estilista que, na verdade, eu me sentia muito uma comparadora de moda, né, de estar sempre desenvolvendo produto com fornecedor internacional, e tendo uma dimensão de consciência das coisas que começou a me impactar muito. Né? Eu já desenvolvi produto na China, já desenvolvi produto na Índia, já desenvolvi produto no Peru, em periferias, assim, gente, que a fábrica não tinha teto. Falar, tudo bem, lá não chove, ok, é culturalmente lá, mas, né, assim, você está trabalhando, às vezes, com um algodão pima, um algodão de alta qualidade, num lugar que o chão é de terra batida, não tem teto, e tudo meio normalizado, né? Agora que até eu tô vivendo, né, uma experiência que a gente vê que tem acordos locais que são normalizados entre as categorias profissionais. Então, é interessante transitar também, porque você vai vendo como que cada estado, cada lugar trabalha de uma forma, né? E o Brasil Eco Fashion Week vem como um encontro né, dessa marca que foi idealizada ali, então vamos fazer, mas vamos fazer diferente. Eu confesso que eu me afastei do mercado um tempo e comecei a estudar, porque a pauta da sustentabilidade, ela te exige estudo, né? E o Rafael, meu sócio, meu esposo, ele vem da área da comunicação, do cinema, e já estava ligado em questões socioambientais muito antes de mim. Ele atuou na ASMARE, que é a Associação de Catadores de Minas Gerais, uma das primeiras no Brasil, que é referência mundial. Enfim, minha sogra também sempre foi envolvida, né, em questões de educação, e pró
né, das práticas com atributo de sustentabilidade. Então, ele já veio com essa pauta, eu vim com a pauta da moda, e a gente se encontrou e começou a empreender. Não, então vamos ter marca. E aí a gente tendo marca, fazendo feira, fazendo evento, né? Eu vivi 2 anos, bem dizer, desse rolê mesmo, de fabrica, corta, costura, tinge, vai, vende, volta, volta para a máquina, modela, corta, vai, silca, e tinge, vai, volta, e cliente no WhatsApp, não sei o quê. Então, foi um fluxo assim, que foi muito louco para mim, que eu confesso que uma coisa é você ser criativo de uma grande empresa. Outra coisa é você ser o dono dessa empresa, e o dono no sentido não só da tomada de decisão, que exige uma responsabilidade e um nível de consciência amplo, né, sobre os seus desejos criativos, né? O papel aceita tudo, a ideia aceita tudo, o tecido nem tudo, o mercado muito menos ainda. E é muito legal ter um negócio que funciona, né, gente? Que você, de fato, produz, vende esse dinheiro, reinveste, né, e esse ciclo se mantém. Então, foi e aí a gente sentia que faltava esse lugar com visibilidade, né. E eu não sei se é porque eu vim de um histórico de marcas aí com acesso às plataformas midiáticas, né, com as plataformas de moda, né, com esse incentivo ali das mídias, né, das organizações de mercado, de showroom, já fiz feira de atacado, feira de varejo, né? Já bati volante, viajei Brasil atrás de lojista e mostrando a roupa, mostruário. E aí, nessa busca por espaços para a grama poder vender e existir, né? E aí faço um parênteses que a gente participou de um concurso no Minas Trend Preview, que é um grande evento de atacado, e todas as marcas que ganhavam ali, de certa forma, ou faziam um look no desfile, eu tinha um desfile, e o ano que eu ganhei eu não pude desfilar, e mesmo eu fazendo freelancer, fazendo desfile para outras marcas. E aí a gente perguntou, mas por que eu não posso desfilar? Né? Eu falei, mas porque vocês são marca sustentável e não tem nada a ver. Isso eu estou falando de 2014. E aí a gente, ó, como assim, né? Roupa e tal, não tem nada a ver? Por que não? Ah, esse é um evento de moda festa. Tá, ok. E aí, nessa busca, surgiu o Brasil Eco Fashion Week. Da gente ver que tinha um monte de gente igual a gente, empreendendo, fazendo de formas muito mais conscientes e prósperas para mais pessoas, né? Sem concentrar tanto o lucro, a renda ali. A gente sabe que não é barato ter um negócio de moda, né? Um negócio que você investe hoje ali no tecido, na modelagem, no corte, na mão de obra de costura, e aí você ainda vai vender e receber às vezes 30, 60, 90, se, né, te pagar, se você não tomar cana. Então, o tempo todo você tem que ter um capital de giro para reinvestir, e foto, e imagem, cada foto são equipes. Enfim, a gente viu que precisava estimular isso. E aí nasce a Brasil Eco Fashion Week como esse ponto de encontro. Hoje a gente está na 5ª edição, tá? É um evento que tem a passarela, tem desfile, né, para as marcas, tem o showroom, né, que aí é ali a feira do varejo ali local, e também o digital, porque depois veio a pandemia, atropelou a gente no meio do caminho, né? E aí isso é outra coisa de ser empreendedor, né? A gente está a decisão é sua, né? A dor e o amor é seu ali, né? Então a gente vive de outra forma muito mais intensa essas oscilações de mercado, de economia, e de repente você se vê interessado em outros temas, né, que vão te ajudar a entender esse panorama mercadológico. Então a gente faz, né, a passarela, o showroom, faz as rodadas de negócio em parceria com o Sebrais, a gente faz as missões internacionais, a gente leva grupos de marca, né, para as semanas de moda internacional. Então, agora, o Rafa acabou de participar lá com as marcas na Alemanha, em Berlim, que é um mercado muito maduro para o consumo com atributo de sustentabilidade, que já busca esse produto, já quer saber da certificação, já quer saber das práticas, e aí depois vai pensar na marca, na estética em si. Então, é interessante, né? E para uma marca brasileira, quem não quer, né, gente, faturar em euro, dólar num momento como esse? Então, a gente, como evento, a gente se vê muito, né, como ponte para criar esses espaços dos negócios acontecerem e prosperarem. Mostrar que é possível. E aí, além disso que eu falei, né, a gente tem a parte de workshops, né? Até inclusive o Ecotesse, né, já fez o jogo lá, e palestras, as meninas sempre participam, a Júlia, né, já participou. Então, essa parte de troca com profissionais, com pessoas que estão trabalhando, articulando coisas, inovação.
E também, além dos workshops, né, a gente faz essas rodas de conversa, filmes, enfim, é um evento muito focado em sensibilização, experiências, né, para que a gente tenha contato com esses temas da sustentabilidade de uma forma bem prática, né, de vivenciar, de ver que aquilo é possível de acontecer, e também de geração de negócio, porque a gente entende que a causa é muito legal, é muito importante, a gente tem que ter propósito, sim, tem que estar focado em trabalhar com ética, né? Mas os negócios precisam acontecer, né? Em termos de gestão, em termos de prosperidade financeira. E eu costumo dizer, gente, que, né, o lucro ele é uma grande lubrificante, né? Se ele é visto como motor, você pisa na cabeça de quem for, mas se ele é visto como lubrificante, ele limpa toda essa engrenagem e é bom para todo mundo, né? Ok, Ai, Júlia? Até ótimo. aqui. Não, foi ótimo. Eu acho que isso deu bastante um panorama muito bom, assim, de você vincular a sua trajetória com como que você se desenvolveu profissional e como até a moda aqui no Brasil também se desenvolveu. Até anotei algumas outras perguntas a mais, mas eu Legal. vou até manter aqui no roteiro. A primeira pergunta, que é minha e também de outra aluna, é esse interesse até pela moda, porque como que surgiu, né? Tipo, você olhou para a moda e falou, aqui tem uma coisa que eu quero trabalhar. Como é que você... E eu acho até interessante porque você teve essa parte mais técnica, né? Dos cursos do Senai e tal. Mas desde pequena, então, desde nova, você já se interessou pela moda. Então, como surgiu esse interesse? Então, olha só, Letícia, é bem aquele caso clássico, né, gente, da menina que amava brincar de bonecas e costurar com a avó. Mas aí eu cito uma pitada que eu tenho de diferencial. Eu sou filha de representante de moda. Meu pai foi representante da Calças Lee nos anos 80, até durante 25 anos, exato. Então, eu cresci vendo mostruário, vendo, né, catálogos impressos, e sempre desenhei muito bem. Isso vem do meu avô, que hoje eu entendo que ele era um designer, né, de peças para trator, mas enfim, ele trabalhava com mineração, né? Olha, Né, minha família de Mariana, enfim, bem mineiro mesmo, mas ele desenvolvia peças de design e hoje eu entendo de onde vem isso. Então, eu cresci vendo mostruário, brincando de venda de lojinha de roupa, acompanhando meu pai em viagens. E aí, lá em casa, a gente tinha esse hábito, né? A gente tinha, não, né? Nós somos 3 irmãos, acabou a oitava série, meu pai falava, agora, segundo grau, tem que fazer um curso técnico. Escolhe. Minha irmã hoje é mecânica de avião. Na época, ela foi fazer, né, mecânica de aeronave, essas coisas todas loucas aí da eletrônica e da matemática pura, que eu admiro demais. E eu fui fazer corte, costura, desenho. Meu primeiro curso foi desenho de moda. Eu já desenhava bem, então eu fui e foi desenhar direcionado. e fui direcionando. Aí, a partir do desenho, me veio a pauta da modelagem, porque para eu Uhum. desenhar bem, eu tinha que entender bem da proporção, do corpo, da vestibilidade do produto. E aí foi onde eu já comecei a ganhar dinheiro com moda, porque eu sou de uma época, gente, que não tinha internet, a gente pesquisava com revista, né? A gente Aqueles pagava books. as revistas imensas. Eu viajava como assistente de algumas estilistas e eu basicamente ficava, às vezes, separando revista, porque a gente não podia voltar da viagem com todo aquele peso. Então, eu tinha que selecionar as camisas, as calças, né, as melhores imagens para, de fato, a gente ter o suprassumo da informação para trazer, para desenvolver produto para as outras marcas ali, né, Já que eram editava na atendidas. viagem. Exato, por isso que eu Uhum. fico pensando o tanto que é impactante essa relação da estética e a estética com a técnica, né? O Uhum. quanto que a moda é uma área potente de você se desenvolver no sentido simbólico de mercado e no sentido técnico do fazer, de entender da matéria-prima, do maquinário, da modelagem, né? Olha, Das técnicas de estamparia, de bordado, enfim. É um leque muito amplo, né? De possibilidades é. de atuação. Tem, agora você falou isso, tem até um livro que eu li na pós, que também pode ser uma dica para os alunos, né, olharem Hum. mais. Ele é do Enrico Sieta, que Seta, ele é economia da moda. Não, Não, é o Revolução do Fast Fashion, que ele fala um pouco legal. até, né, dessa relação do valor, que a moda é um, né, um produto, mas ela tem o valor material, como qualquer outro produto que a gente consome, mas ela tem um valor simbólico. E Uhum. essa relação que fica super, enfim, conflituosa às vezes, paralela às vezes, mas enfim. Uma hora eu jogo aí para vocês o nome do livro.
Mas é interessante, né? Porque veio do desenho, veio de uma habilidade sua Sim. para o interesse que foi desenvolver depois para moda. E então aí você começa como assistente de estilo, começa com essa parte mais técnica, foi para o Senai, e daí, então como é essa parte assim, como que cadê? Eu tô aqui. E como Eu que fui da essa primeira turma de relação, design nossa, de do Minas Senai. Gerais, de Belo Horizonte. Não, não, da FUMEC, Ah, lá da minha cidade, em BH. BH não tinha faculdade de moda. E aí, quando eu acabei o segundo grau, acabei as formações técnicas, e aí eu fui fazer vestibular. uhum, E eu não pensei outra coisa, na real, assim. Então, aí eu lembro que abriu o primeiro vestibular de moda em Belo Horizonte. Eu fui dessa primeira turma. Então, foi até ver uma coisa meio cobaia, assim, e eu já trabalhava. Então, foi muito interessante. E quando eu conheci a Graça Ottoni lá como minha professora, quando acabou o semestre, ela falou: Ana, quer vir trabalhar comigo? Eu falei: poxa, ó, claro. Eu fui aluna do Ronaldo Fraga, fui aluna de uma geração. E a Graça faz parte dessa geração que a gente conhece como Grupo Mineiro de Moda, que lá no início dos anos 90 eram marcas isoladas no mesmo bairro que resolveram se organizar e ter uma semana de Patachu, moda de lançamento. Exato, Artman, Comédia, Patachu. O que eles fizeram? Eles começaram essa ideia de uma semana de moda no Brasil, né? De organizar, de trazer o comprador, de acompanhar o comprador, buscar ele no hotel, levar no showroom, conhecer as marcas. Né? Então, isso lá no início dos anos 90, depois a gente começou a ver, né, o Grupo Carioca, enfim, né, o próprio Fitoervas, essa necessidade de se unir, né, de gerar uma cena, estimular e, de fato, aí a gente vê o negócio acontecer. Né? A moda é uma área muito ingrata também, né? A gente tem que ficar fazendo novo, de novo, novo, de novo o tempo todo. Então, eu acho que, hoje, agora falando como chapéu do Brasil Eco, né? Eu vejo que o tanto que a gente, de fato, desde 2014, 2015, que a gente começou, deixa eu ver, a gente está na sexta edição, né? 22, 21, 23, 21, 20, 19, 18, 17, isso. Lá no final de 2016, a primeira edição, o quanto o mercado se viu estimulado, né? Por essas marcas que estavam querendo, de fato, mostrar que existem. É sobre isso no final. é, Olha, a gente está aqui, pode comprar da gente também, sabe? é. Assim, E precisa dessa vitrine, né? Porque precisa ser enxergado, precisa todo um mercado acontecer ainda em né? volta para ter isso. E hoje a gente tem a internet, enfim, com todas as plataformas, né? Eu falo que eu amo o Instagram, assim, ele trouxe muita independência para vários negócios de moda. Hoje você não depende mais da É. loja da fulana lá na praça para te revender. Não, gato. Faz o seu e-commerce, faz a sua lojinha no Mercado Livre, faz o seu link, põe bilíngue se você quiser importar, exportar, se você quer vender para o Japão, bota em japonês, enfim, com exporta fácil do correio, hoje em dia a gente consegue entregar muito mais fácil, até deduzir do imposto de renda, se você faz tudo legalmente, porque ainda tem esse aspecto, né, gente, dos negócios de moda de muita ilegalidade em função de toda a carga tributária, enfim, a gente começa a ver que dá para existir no mundo contemporâneo, de um tamanho que te mantém ali matematicamente, né, funcionando Uhum. enquanto negócio e experimentando, usando linguagens e formas de fazer. Porque, no fundo, né, Maria Letícia, vamos falar, uma camisa Hum. vai ter sempre duas mangas, uma calça, duas pernas, né? Não vai mudar tanto assim. E talvez a grande revolução da inovação contemporânea está no modo de fazer e que material é esse que você faz, É. né? Quem são essas pessoas, como isso é feito e que material é esse. Então, moda a roupa é roupa, vamos falar assim, mas as É. pessoas que estão por trás, hoje em dia, abriu-se, né, uma luz, eu falo, que a gente não pode deixar fechar mais, assim, né? Inclusive, eu já assinei contratos de confidencialidade aí de designer sombra, né? Você não pode nem falar que você existe, porque a moda tem esse lugar aí, né? Enfim, do grande É. Olimpo. Mas o Não, mercado e é para até todos. eu acho que acho que a moda ela está sempre se transformando, a gente vê bastante inovação. Eu até ia perguntar como que você vê a cadeia, a cadeia produtiva da moda mesmo, porque você passou por diferentes regiões, porque também, quando eu comecei, ainda trabalhando como fornecedora, tava, não sei o quê, você tem, a característica da moda mineira, um trabalho mais manual, uma coisa assim, o Rio de Janeiro, a brasilidade do gringo,
né? São Paulo, muito comercial. Você consegue ver a cadeia produtiva, essas diferenças regionais, enfim? Demais, demais, Maria Letícia, e é o que mais reflete na gestão, né, na forma de entender esse negócio, né, é cultura, né, a gente trabalha com encontro de culturas o tempo inteiro, e é muito interessante perceber marcas que comercialmente chegam em regiões muito diferentes. Então, sim, a gente pensa uma cartela de cor diferente, mais adequada, né, para o norte, para o sul. Sim, a gente é preciso materiais, né? Sim, tem uma forma de tratar o funcionário que às vezes varia, né? Os arranjos produtivos são diferenciados. Então, é muito nítido essa diferença. E eu estava brincando agora aqui que eu estou no Ceará. Eu estou com empresários que fabricam de 3 mil peças a 10 mil peças mês. Um maquinário de alta tecnologia, assim, rápida, muito foco aqui é lingerie e beachwear. Mas eles têm outra consciência estética em relação ao mercado e aonde eles se posicionam. Então, um exemplo bobo, assim, enquanto que marcas, às vezes, que eu atuo de São Paulo, brigam para desenvolver uma cor exclusiva de tendência ali, né? Uma estamparia querendo 50 quilos da malha, enfim. Os caras aqui compram uma tonelada de malha e nem sequer se ligaram que eles podem ter uma cor exclusiva, sabe? Exatamente. Aí você vê como que o próprio mercado trata diferente. É a mesma malharia lá do sul, do Paraná, que atende São Paulo, que atende Rio, que atende o Nordeste do país. Mas as relações são muito impactadas pelos arranjos culturais. E a gente tem que aprender a transitar. Não, e é verdade, assim, minha experiência trabalhando no texto é isso, né? Você começa a perceber que a moda brasileira, ela se acontece muito além, né, dos desfiles. E esses polos têxteis, né? Você tem, então, Fortaleza como muito forte na parte de lingerie, interior do Rio de Janeiro, né? Também forte com lingerie. Sim, Aí tem sim, o jeans no sertão de Pernambuco, forte, sim. forte. E é interessante, né? Como você vê essas O relações, tricô em Minas, tricô no em sul, Minas, verdade. malharia no sul, tudo assim, existem micro cadeias produtivas e macro cadeias produtivas. E existem vários mercados, várias segmentações, várias formas de se atuar em negócios de moda. Eu estou cansada, gente, de fazer freelancer para marca que desfila em semana de moda que é quebrada internamente. Enquanto tem negócios que você nem sabe quem é o dono e é todo mundo milionário, a família inteira, os funcionários estão muito bem, obrigada, todo mundo com o salário em dia e a coisa acontecendo. É verdade, se vê assim, às vezes, isso é até uma dica que a gente pode até, né, Não se falar para iludam. os alunos. Não, que eu acho que é isso. Eu entrei na faculdade, eu fiz na Santa Marcelina, você tem aqueles ex-alunos que entraram no mercado, que fizeram aquele trilha de entrar no São Paulo Fashion Week, e daí quando eu fui começar a trabalhar mesmo no mercado, você vê que tem outros maiores, mais interessantes de você trabalhar, que e marcas, assim, e fábricas, eu visitei fábricas que são, tipo, você, sei lá, você deitava no chão, limpo, maravilhoso, super incrível, e quando você entrava, às vezes, no ateliê de um estilista, você via umas situações super precárias, né? Então, acho que, às vezes, a gente abrir o espaço para outros formas de trabalho, né, fora desse eixo, às vezes, do que a Sim, gente vê na mídia, pode ser mais interessante do que a sim. gente imagina. O mercado é muito maior do que ele parece. Né? Eu acho que Exatamente. essa é a grande provocação, assim, o mercado é muito maior do que parece, gente. E aí eu estou falando como estilista freelancer que atua em marcas e estou falando como empreendedora do Brasil Eco que articula encontro de marcas. Né? Eu nem tenho a grama mais, para vocês terem ideia. O evento cresceu, ou eu tinha empresa, ou eu tinha uma empresa de eventos. Então, e aí eu optei pelo evento, porque eu entendo que nesse momento, para mim, faz mais sentido do que ter uma marca de moda, né? Tem tanta Entendi. marca, eu fiquei pensando, acho que o meu lugar está muito mais. E eu tenho uma coisa assim, né, de querer um pouco hackear o sistema. Então, eu estar dentro da sala de aula no Senac e eu estar no Brasil Eco estimulando formas de negócio de mercado é a minha maneira, eu acho que muito maior de contribuir do que mais uma roupa, né? Hoje, ver negócios incríveis acontecendo, empresas que a gente acompanha, que eram TCC,
sendo absorvidas por grandes eventos do mainstream da moda. A gente tem várias marcas que a gente lançou ali, que hoje estão em outros patamares, modelos que a gente lançou, que estão fazendo semanas de moda. Então, assim, isso hoje me estimula muito mais, assim. Então, tá ali sutil, sendo lubrificante dessa grande engrenagem, é um lugar que me preenche muito mais. E daí, como é que você começou? Então, você estava, né, vendo tudo isso e veio o interesse pela sustentabilidade, então, né? Teve... Foi fruto do casamento, na verdade, de entender. Na verdade, eu fiquei muito impactada com uma viagem de desenvolvimento para a China e tudo isso me fez, tipo, opa, né? Muita coisa me incomodou, assim. Não, de ver práticas ali de horas exaustivas de trabalho, né, de muita pressão, enfim, volumes, e esse volume todo, essa escala toda, isso foi uma coisa que eu... E aí eu lembro que... Falam que você não entende nada de fabricação até você visitar uma empresa na China, né? É o que falaram para mim. Outra escala. E eu já desenvolvi tecido também, que é outra paixão minha, né? Além do produto, desenvolver o têxtil. Então, poxa, você tem uma ideia, e aí tem um engenheiro têxtil que fica também enquanto provocação de área de atuação, que, né, que tem essa faculdade de engenharia têxtil, que aí é pensar, né, o tecido em si, enfim, essa matéria-prima base para tudo. Então, desenvolver o tecido no maquinário específico, você faz o que você quiser, você pode ter a ideia que for, entendeu? Que você vai encontrar matéria-prima e maquinário para desenvolver. Eu falo, a criatividade aqui é o limite. Tendo verba para fazer, você faz, né? Assim, o mercado hoje ele é altamente desenvolvido nessas questões. E a gente fica ainda preso no poliéster e no algodão. Cara, o mundo é mais, né? Assim, a gente vai ter aula de matérias, mas é isso mesmo, né? 30%, 33% acho que é algodão, 34% poliéster, é isso. E tem uma riqueza muito grande aí. Mas, enfim, me perdi na mente, Letícia, o que eu estava falando aqui, desculpa. A sua relação, o que te fez pensar em mudar para a sustentabilidade depois de ter passado... Tá. Então, e aí o que eu te falo, a escola Graça Ottoni não foi tanto uma mudança. Upcycling, patchwork com retalho, tingimento natural, grupo produtivo feminino, rendeira do interior, com mão de obra capacitada e transparente. Isso sempre foram as práticas de gestão dessa empresa que eu trabalhei durante 12 anos da minha vida, de 2004 a 2011 intensamente. Então, quando eu me deslocava para lá, ia para as outras ali, como freelancer e tudo, eu entendia que tinham outras formas de trabalhar, né? Mas Graça, nesse ponto, foi uma grande escola prática para mim. E aí, quando eu tive esse impacto, vamos falar assim, eu lembro que eu fiquei 8 meses sem trabalhar. E aí eu falei, aí eu custei para entender que a questão não era o que eu fazia, era como eu fazia, que me impactou negativamente. E eu não sabia fazer mais nada. Eu não sei cozinhar, não sei fazer nada, eu sei fazer roupa, e é isso que eu gosto, assim. Então eu falei, olha, vamos fazer diferente. E aí eu casei nessa época. E meu marido já veio com esse repertório da reciclagem, com esse repertório do impacto social positivo. Ele veio de criação de pai e mãe dentro de casa. Então, assim, né, a mãe dele já vinha com esse repertório. Eu acho a importância disso, da gente ampliar nosso repertório e pulverizar, né? Então, quando eu casei, foi muito natural. Ele já trabalhava com um documentário sobre sustentabilidade, então, interessante. Dá para introduzir esses valores nas práticas produtivas da minha área de atuação também, por que não? Né? Então, foi um encontro muito natural, assim, na verdade, não foi uma decisão, foi acontecendo paulatinamente, e aí, quando eu saí da Animale, quando eu resolvi empreender, com o nível de consciência que eu tinha sobre os temas que eu tinha, não teria como eu começar o meu negócio num outro paradigma mental, porque eu já estava em um outro capítulo. E aí, sendo voluntária do Fashion Revolution, vendo esse mercado pulsante, as pessoas querendo comprar de marcas interessantes, marcas com esses atributos, precisando vender para conseguir existir, e a gente produzindo os eventos. Aí de 2004 a 2016, a gente produziu muito evento. Cara, tá aí, o mercado está borbulhando na minha frente. Se a gente não fazer isso, alguém vai fazer, né? E é o que a gente vê, o caminho natural. Hoje, em 2022, essa pauta já está absorvida em outros eventos de moda, em outros níveis de empresa. E tudo bem, o mercado, eu falo que ele se acumula e se acomoda, né? E eu acredito que a gente está vivendo essa transição, né? De pensar
a sustentabilidade não só como uma pauta do marketing, mas como uma pauta da gestão empresarial, como, assim, das energias, o recurso, poupar ali, né, ter o máximo pelo mínimo, né? Assim, a sustentabilidade tem a ver com inovação, tem a ver com gestão, tem a ver com eficiência. E, no É fundo, verdade. qualquer negócio precisa ser mais eficiente em todos os aspectos. Então, Uhum. hoje eu entendo até, Maria Letícia, que não é um segmento, é um percurso natural. Daqui a uns anos, Tá. os negócios que não tiverem certas práticas, eles, de repente, vão ser mais desinteressantes. Assim. Não é à toa que a gente vê o ESG, o índice aí da Bolsa de Valores, como um grande, né, potencial, Modificador, de grande, né? Então, ponto, né, de análise e tal. E daí, agora é, voltando um pouquinho mais para a profissão. Então, você falou muito da questão técnica que te ajudou, né? Foi algo que foi um diferencial no começo da sua carreira. Quais outras habilidades, assim, além de desenhar, mas o que você sentiu, assim, que eram características suas que você conseguiu tirar proveito como estilista, ou como professora, ou como, né, tipo, essa parte de gestão do evento, e um pouco mais, assim, coisas que você desenvolveu ao longo do tempo. Então, organização, planejamento, sabe? O que sim, você conseguiu entender, assim, se já tinha o que você conseguiu? perfeito, perfeito. Bom, sou uma mineira libriana, né? Então, já começa aí a pessoa do ar. E a comunicação, ela é um ponto fundamental, assim, né? Saber transitar entre universos. Moda é uma área que de manhã você está no ateliê ali, às vezes, né? Numa comunidade super humilde, com questões assim de saneamento. Na hora do almoço, você almoça com uma cliente num restaurante chiquérrimo, né? À noite tem um coquetel numa festa tal, e você tem que transitar em todos esses universos, linda, simpática, interessante, interessada em tudo e todos. Então, eu É. acho que entender esse encontro de culturas como uma grande ferramenta de trabalho é fundamental para quem trabalha com moda, né? Tudo pode ser não só uma inspiração para um tema de uma nova coleção ou um relacionamento ali que vira outra coisa. E aí eu digo relações desinteressadas mesmo, mas está ali de presente, de Uhum. corpo presente, focado em quem você está conhecendo, como você está conversando, né? Isso eu acredito que para mim é um diferencial. Da escuta ativa, eu acho que essa Uhum. seria, né? A comunicação no sentido não só da fala, mas também da escuta ativa. E às vezes o silêncio é o melhor lugar, porque você, de novo, você está transitando em universos muito complexos. E não dá para a gente julgar todo mundo. A gente não pode, né? A gente tem que entender ali aquele contexto, e dentro daquele contexto, o que pode ser melhor, o que eu posso fazer de melhor, o que eu posso somar, né? Sem entrar numa de julgar, tem que ser assim. Olha, né? São várias as Apontar realidades. dedos. Então eu acho que isso é um ponto interessante. E aí eu costumo falar que outra habilidade muito fundamental para mim, que eu falo, é minha lua em Capricórnio, que me traz método, que me traz planejamento, cronograma, né? E aí eu falo, aí fazendo esse paralelo, né, com esses estereótipos aí relacionados ao zodíaco, né? Então eu sou uma libriana, né, com um ascendente em touro, pé no chão, né, o cotidiano ali, a rotina do trabalho, acordar Faz cedo, bem. entender que trabalho é trabalho, né? Se fosse lazer, chamava lazer, não era trabalho. Então, sim, né, o ambiente de trabalho é um ambiente que deve ter ali uma postura do mundo do trabalho, enfim, de entender a Tá. seriedade das decisões, e um estilista, uma decisão, às vezes, de uma cor errada, dependendo da saúde financeira desse negócio, você pode quebrar um negócio de moda e demitir aí mais de 20 funcionários. O setor de desenvolvimento de produto é o que tem que ser mais inteligente da cadeia inteira, porque é ele que decide onde o dinheiro vai sair, né? Em quais Uhum. estéticas nós vamos apostar e aprovar, né? E colocar isso para o mercado. Então, tem todo um investimento financeiro para que esse produto aconteça, né? Então, assim, são decisões complexas, profundas, e às vezes as escolas de moda ficam muito focadas no criativo, né? Exatamente. Aí vai criar para quem, gato? Porque o mercado não absorve tudo, não. Se o seu negócio não funciona, ele não existe. Né? A não ser que, de fato, você seja um herdeiro, que você pode queimar dinheiro da família na fábrica, está tudo bem. Aí é outra história, né? Então, assim, esse pé no chão, essa atenção ao detalhe, ao Ah, cotidiano, é uma característica que foi importante para mim. E aí o que eu brinco da lua em Capricórnio é metodologia.
de pensar de trás para frente. Então, que dia é o lançamento? Dia 19/7. Então, o que eu tenho que fazer para acontecer dia 19/7? Eu quero o quê? 20 cabides na área incrível? Então, vamos lá, cabide 1, cabide 2. O que eu tenho que começar? Onde eu compro a matéria-prima? Em que momento eu vou modelar? Em que momento eu vou costurar? Olhar de trás para frente, colocar calendário isso em etapas, né? Isso, e cumprir. Então, são características que eu acho que são muito importantes e que eu estou continuamente lapidando, né? Assim, né? Eu tenho que ficar atenta o tempo todo, porque o tempo todo é uma oportunidade de recomeçar. E isso é a grande magia da moda também, né? Cada coleção é um recomeço e tudo que deu errado você faz de novo e faz dar certo, né? Você tem não ter outra medo chance, né, de acertar. Exato. E aí eu falo muito a reflexão do olho da modelista, gente. E aí eu estou falando com guarda-chuva de consultora de Sebrais, que lida direto com grupos criativos, né, na consultoria criativa ali, desenvolvimento de produto autoral e tal. A gente é importante estar atento a tudo, assim, sabe? Você tem que fazer funcionar, né? E entender esses processos e se relacionar com pessoas, entender que criativos às vezes são egóicos, trazer isso para uma metodologia de trabalho, né? E focar na ação, na atenção do detalhe, na excelência, né? De cada etapa, assim. E Porque às fornecedor é vezes patrimônio da gente, a gente tem que entender. É bem isso, assim, porque cada etapa, às vezes, você também ter esse tempo te leva a ter mais qualidade também para isso, né? Porque às vezes a criação ela fica acumulada com outras funções e às vezes você faz tudo ao mesmo tempo, não tem tempo para nada, nada sai com qualidade. Então, é o que você falou, às vezes uma rotina, uma estrutura no planejamento te ajuda, agora é um mês de criação, né? Isso, agora eu vou pensar o produto, agora eu Entendi. vou comprar o insumo, agora eu vou produzir atenta para ficar redondo, perfeito, né? Uhum. Entender a importância de cada etapa, porque sim, pensar é preciso, né? Eu falo muito isso, tem que ter o tempo da ideia, da pesquisa, de ampliar o repertório. Cada coleção de moda você vai trazer um tema, você vai trazer uma experiência, uma cartela de cor, um desejo estético que se reflete na imagem, né? Um respiro do novo ou mais do mesmo, não importa muito o segmento de mercado que você atue. É sempre um recomeço, é o tal do ciclo de vida do produto, ciclo de vida das ideias, ciclo de vida da informação, da cultura, que impacta diretamente na nossa construção estética e no nosso comportamento de consumo. Nada é aleatório, a gente tem que olhar bem, com muita empatia, né, para o mercado e para as pessoas que estão à volta, para o produto fazer sentido. Porque senão ele vai ser só mais uma camisa, só mais uma calça. Voltamos àquela história de que uma camisa, 2 mangas e uma gola, e vai ter isso sempre. Sempre. E aí eu te pergunto, você vai fazer o quê? Mais do mesmo sempre? Né? Cada um E daí que o produto vai sabe. perdendo valor, você vai perdendo vontade, vai virando um desenrolar das coisas. Uma coisa que você comentou também, de você ter cada coleção é uma história nova. Como que você também usa isso para você, de repente, desenvolver cursos ou desenvolver técnicas? Até um dos alunos falou de uma técnica que você, né, de tingimento natural. Quais são essas habilidades mais técnicas que você foi construindo ou dicas para conseguir, enfim, nessa parte? Sim, boa, boa. Eu costumo falar muito do mapa mental, né? De entender o que eu estou entendendo. Então, a gente trabalha em áreas muito estéticas, né? Eu sou muito impactada por músicas, né? Por estímulos auditivos e têxteis, né? Sensoriais, mas o visual é muito potente na moda, né? Então, né? Aqui eu vou usar para o tato, eu vou usar para comprar o tecido, a música eu uso, de repente, para pensar uma atitude que vai para um desfile ou para uma imagem. Mas a moda é muito visual. Então, para mim, funciona muito a ferramenta do mood board, do painel criativo. Então, onde está, o que está me impactando nesse momento? Fotos, né? E aí eu gosto de parede. Tem gente que gosta do caderno, tem gente que gosta do Canvas, né? Do Pinterest. Eu sou uma pessoa muito analógica, eu não tenho nenhuma mídia social, eu tenho as minhas questões. A minha mente funciona de uma maneira X. Eu preciso do lápis de cor, eu preciso anotar,
né? Assim, eu já descobri o meu caminho mental ali e não tem certo e errado, é como funciona, assim, né? Então, mas eu falo muito isso, gente. Tá cheio de foto no Pinterest. Para e vai categorizar essas imagens. Não adianta só ficar pinando e salvando e depois você não sabe nem o que para quê, né? Então, modelagens, cores, né, texturas, o style, o que é que está te comunicando ali nesse momento, o que está te impactando visualmente. Então, eu acho que a primeira ferramenta é categorizar, né, o que te inspira nesse momento. E aí fazer um mapa mental. O mapa mental é literalmente mapa da mente. Então, o que eu estou vendo? E aí, palavras-chave, né? O que se repete? Olha, tem amarelo em 4, 5 fotos. Opa, estou curtindo amarelo, né? Tem aqui uma textura de renda, ó, renda, e mapeando o que se repete. E aí vamos traduzir esses elementos, né, ali em práticas do fazer vestuário, do produto, né? Então, uma hora eu vou estar olhando para a forma, uma hora eu vou estar olhando para a textura, uma hora eu vou estar olhando para a modelagem, uma hora eu vou estar olhando para o aspecto cultural envolvido ali, para tomar uma decisão de coloração, ou de forma de vestir, de como desenvolver, tal, o volume, a silhueta. Eu começo muito pela silhueta também, então vai ser cheia, vai ser magra, vai ser próximo ao corpo. E aí depois é que o produto é a última coisa, na real. Quando ele nasce, ele já é consequência de todo um pensamento, né? Estético, produtivo, né? E coordenado ali com o momento de mercado que vai aparecer. Então, é uma coleção para ser lançada no Brasil? Onde? No Sudeste, no Sul, no Nordeste, né? É uma coleção para o mercado internacional, do Japão é diferente da Alemanha, né? Então, assim, ter essa clareza da aplicação das ideias, buscar estes caminhos, esse mapa na mente. E o tema, gente, eu falo muito, é igual escola de samba. Todo ano tem um samba enredo novo, mas no desfile da Mangueira vai ser verde e rosa sempre. Então, né, a marca tem o que é estilo, o que é atributo dela. O tema ele muda, ele vai te dar insumo para justamente fazer as formas, as cores, as texturas, mas a essência do negócio tem que acontecer ali dentro, né? Então ele vira como um fio condutor, assim, um norteador para que as escolhas sejam mais conscientes, né? Do que uma consegue contar uma coisa. história. Para não ficar aleatório demais. E outra coisa, Maria Letícia, isso vira argumento de venda depois em chão de loja. Né? A vendedora precisa disso, de falar, olha, essa cor é assim, esse degradê de laranja para azul com cinza por conta do pôr do sol, é a coleção pôr do sol, nosso lançamento de alto verão, blá, blá, blá. Pronto, já ganhou no argumento de venda. Agora, se eu não tenho o que falar, porque a equipe criativa nem sabe o que está fazendo, só gostou do laranja e colocou porque, é isso. Aí chega na loja, é isso, é o que tem. Então, você também, né? A gente está falando de sedução, a gente está falando de desejo, de necessidade. A moda é um campo de saber amplo, complexo demais para a gente se fechar, né? Então, eu acho que estar atento a tudo e saber filtrar e organizar suas inspirações é uma grande ferramenta de trabalho que vai ser sua parceira para sempre, né? De um criativo aí. Colocar método na mente. É muito fácil a gente se perder, né? As pessoas que pensam, até eu ia te perguntar. Eu ia até te perguntar, você falou, você não tem, então, rede social? Porque eu ia até te perguntar para onde os alunos podem te... Só o Brasil No Brasil Brasil tem, né? Isso. Eu falo assim, o meu CPF não tem, mas meu CNPJ tem, justamente porque eu entendo a potência disso, tá, gente? Eu não tenho o meu pessoal porque, sei lá, eu acho que eu não tenho nem tempo hoje, sabe, para alimentar, enfim. Como eu falei, eu sou uma pessoa analógica e me sinto oprimida até por tanta ferramenta. Então, assim, mas eu entendo a necessidade, né, dessa ponte de comunicação. Então, tem o Instagram do Brasil Eco Fashion Week, tem meu e-mail, vou deixar aqui no chat aqui, apsudana@gmail.com, fiquem à vontade, né, para a gente ampliar as conversas. Mas eu, infelizmente... tem o LinkedIn Currículo Lattes, de novo, né? O profissional tem, mas o Instagram ainda não. Quem sabe um dia, né? Mas, por enquanto, fica na lógica mesmo. E o Brasil Eco Fashion, ele vai ter agora uma versão... vai voltar para o presencial?
A ideia é essa, né? A gente ter em novembro, né? Ter esse encontro presencial de novo, pelo menos a passarela ali, e vamos entender como é que vai estar para ter o showroom, né? Mas já de cara a gente vai lançar a loja no Mercado Livre com as marcas, então já a loja digital vai existir e o espaço físico agora a gente está observando aí como é que desembolam, né, as questões da vida do brasileiro comum para a gente, de fato, fazer um grande encontro presencial. Lembrando que aí também, né, a gente foi atropelado pela pandemia, então a gente está reaprendendo a trabalhar ali, né? A gente era um evento físico e de repente a gente virou um canal de YouTube, agora a gente é o YouTube físico de novo, então a gente também está nessa trajetória com muita honestidade de se descobrindo ali enquanto caminho também. Né? Não somos um evento muito patrocinado, temos recursos limitados, enfim, então a gente também vai se descobrindo nessa trajetória de ação. E vai ter espaço para jovens, como tem no Fashion Week, né? Voluntários, para eles começarem. Sempre tem. Ah, legal, olha. E, aliás, faço um parêntese, né? O primeiro Brasil Eco Fashion Week, gente, foi com 150 voluntários. A gente não tinha nenhum patrocínio, né? Foi recurso pessoal ali para fazer acontecer. Vamos pagar só os profissionais, as modelos, a luz, o fotógrafo e tal. E a equipe inteira foi voluntária, todos os palestrantes foram voluntários. Daí você vê a potência do coletivo quando quer fazer, né? Isso, e acontece. Aí, né, essa trajetória é muito rica nesse sentido, né? Então, mas sempre tem oportunidade de trabalho nas várias áreas ali, né? Principalmente no backstage de desfile, enfim, né? Durante o evento em si é onde mais é facilitado, né? Né, eu já estava vendo aqui, ó, você vê aqui, todo mundo já ficou de olho. Aí agora, até aproveitar, você sente ainda que para terminar, falta um pouquinho, a última pergunta. Mas essas instituições, a BIT, a BEST, como que eles dão apoio? Ainda não dão tanto apoio como a gente gostaria. Dão, né? Existe uma agenda, né? A gente fala, né? O Sebrae é o órgão que fomenta empreendedorismo no Brasil, enfim, a Apex, a BIT, internacionalização de marcas, né? Existe sim, a gente tem cavando essas relações e hoje a gente tem apoio desses órgãos, mas é uma construção de relacionamento, né? E os negócios têm que estar mais estabelecidos, né? Assim, a gente tem que comprovar que existe, né? Tem que ter número, tem que ter nota, tem que acontecer enquanto negócio para você ser entendido enquanto negócio. E a gente vê que as áreas da moda ainda, às vezes, né? Nem tem o CNPJ, tenho marca há 5 anos. Então, tipo, gato, se você não tem um CNPJ, desculpa, você não existe. Você não é um negócio. Você pode ser, né, um lazer. Então, a gente ainda vê isso, que a trajetória para ter acesso a esses recursos, né, ela às vezes começa muito na base ainda, de fato, como é que eu falo? Colaborar, né, para que esses negócios se organizem, se articulem do modo mais profissionalizado possível, que tenham números que, de alguma forma, reverberem e transformem o mercado, e aí sim você consegue ser apoiado, né? É igual pedir um empréstimo, né, gente? Você vai pegar 10% em cima do seu faturamento comprovado, 10% de nada é nada, né? Então, de novo, né? Existem esses caminhos e a gente, só com a força do coletivo, a gente consegue ter acesso. Porque eu já fui marca sozinha independente. Eu, como Grama, eu fiz um desfile na Semana de Moda do Canadá, que eu recebi convite de uma Semana de Moda Sustentável, eu bati em todos os possíveis e não. Quem é você na fila do pão, né? Mas se eu estou associado a um grupo de marcas que estão ali levando design, inovação brasileira para mercados internacionais, que é o caso das missões internacionais que a gente faz com o Brasil Eco, né? É um jeito da gente acessar, né, essas ferramentas de fomento, né? Elas existem, mas o caminho do dinheiro nem sempre é muito bem sinalizado, né? A gente vai tateando o mercado e penetrando, furando as bolhas, né? Assim, furando as bolhas mesmo. Ah, que ótimo, porque eu acho que é isso, assim, cada vez mais a gente vê a moda se profissionalizar, porque por muito tempo ela é vista como uma coisa, né, tão de lazer, do bonito, do glamour, e a gente sente que falta, às vezes, essa profissionalização e enxergar como um negócio mesmo em muitas áreas. Essa consciência de categoria profissional,
Se a gente, enquanto estilista, se fortalece e se respeita, é bom para todo mundo, né? Assim, então a gente ainda está engatinhando, mas é real, né? Existe. E a pauta da sustentabilidade, Maria Letícia, ela foi, eu acho, um grande potencializador dessa educação das profissões da moda mesmo, da gente entender quem é quem e como funciona, né? É uma pauta que traz aprofundamento em relação às categorias profissionais e os modos produtivos. Então, eu acho que nunca foi tão visível e intenso, né, o que acontece na indústria da moda, né? O estilista também é muito assediado moralmente, né? A costureira, enfim, os modelos. E quanto mais consciência de classe a gente tiver, né, a gente transita melhor aí nas realidades Então, vamos para a do última mercado. pergunta, que é do Matheus, que ele queria saber um pouco mais sobre o curso de produção do Senac, lá, a produção de moda do Senac. Ah, Matheus, que legal. Então, eu né, sou uma das docentes do curso, a gente tem a formação técnica, né, ali de 800 horas, 1 ano e meio, 2, e tem os cursos livres, que a gente chama de QT, da qualificação profissional, que é uma carga horária menor, de repente para ser um assistente e tudo. Então, eu falo, o curso de estilista e o curso de produção de moda são, né, assim, né, os cursos do meu coração, e são cursos que eu ajudei a trabalhar na reescrita, na atualização ali, né, dos temas, de trazer as pautas da sustentabilidade para dentro, de trazer uma história da moda, né, decolonial, de olhar para as culturas indígenas. Então, ele é um curso bem amplo, assim, nesse sentido de construção de repertório, né? E também traz muita questão do fazer profissional. Então, né, vai fazer muita foto, a gente fala muito, o Senac é uma escola profissionalizante, então a gente tem que, de fato, entender cada atividade ali como uma oportunidade de construir portfólio, né, de criar boas imagens, de aproveitar ali o guarda-chuva do estudante para conseguir parcerias, né? É um curso que a gente estimula muito fazer profissional, né? E aí as unidades curriculares, né, que são as áreas de conhecimento, vão desde aí da história da moda, da construção ali da ideia, do repertório, da cultura, passando pela fotografia, né, o design, uma pitada ali de tratamento de imagem, da ação fotográfica, muita prática de produção, de arquitetar equipes, né, fornecedores, fazer contrato, a gente vai até visual merchandising e chega no evento de moda, né, como trabalhar, ser esse profissional da produção de moda de evento. E aí, esse ano, por exemplo, lá no Senac, né, da Faustouro, na Lapa, que é a unidade que eu trabalho, que é uma unidade especialista em moda e beleza, a gente teve a parceria com a São Paulo Fashion Week, então a sala de desfile da Sankofa foi lá na unidade, né, vários alunos puderam atuar, enfim. O Senac é bem interessante nesse sentido, e tem bolsa também, né, o PSG, eu acho, a gente tem que divulgar isso, que não é muito falado, mas, né, a gente tem o sistema de bolsas lá. O Senac é uma instituição bem, como é que eu falo? Atenta às necessidades aí do mercado e está sempre atualizando os cursos, né? Uma rede de 75 anos no Brasil todo. Então, aí, né, como parte desse time docente, eu sinto que a gente está sempre atento para construir uma melhor formação também, nesse sentido. Mais diversa, né? Aí, agora eu vou, então, finalizar perguntando, né? Terceira finalização. Mas pedir para você uma bibliografia inspiradora, sei lá, 3 dicas de site ou de alguma coisa, um livro, um influenciador para ver, algum sentido que você tenha para. Bom, vamos lá, vou falar 3 dicas aqui que eu acho que não vou dar uma resposta linear assim, mas eu acho que vai trazer um pouco de ideia. Primeiro, eu acho que o livro Economia da Moda, do Henrique Sieta, é um livro bem interessante para trazer essa perspectiva econômica ali e fazer essa ponte da ideia, né, o criativo, da economia criativa como um todo, né, assim, pensar, Já vou ficar né, de olho. com esse olhar, né, de estar atento aí nessas áreas criativas enquanto grande fonte né, de inspiração e de fomento mesmo das práticas profissionais. Eu acho também que o canal de YouTube do Brasil Eco ali tem uma pós-graduação ali, ficar atento ali às trocas, às falas dos profissionais, escutar os estudos de caso, práticas que já estão sendo implementadas e o resultado disso. Eu acho que é muito inspirador a gente ver quem faz falando o que faz.
Então, seria minha outra dica aí de dar uma estudada mesmo, né? No YouTube, a gente às vezes não escuta tanta fofoquinha, vamos escutar, né? Também conteúdo edificante. Eu acho que a educação sempre foi um privilégio no nosso país e ter a possibilidade de educadores incríveis de modo gratuito ali, né? Escutar é fundamental. E a outra dica que eu deixo é escolha um estilista que você super admira, ama e vai ler a biografia dele. Vai entender quem é essa pessoa, qual que é a trajetória dessa pessoa, né? Não importa qual, não importa da onde, qual nacionalidade. Hoje em dia a gente tem um Google Tradutor, a gente tem vários PDFs, né? A gente tem podcasts, né? Escolha um criativo de moda que você gosta ali do resultado do trabalho dele, entenda a trajetória dele, né? Vai entender da onde vem esse olhar, de repente, mais atento à cor, mais atento à textura, né? Mais atento aos volumes, né? O que passa na mente dessa pessoa e como ela organiza todo esse processo criativo, né? Esses gatilhos criativos, como eles se dão, né? Então, se inspirem em quem inspira vocês, né? E tenham discernimento aí, né? De novo, a escutativa, né? Para falar, olha, legal, admiro o trabalho dessa pessoa, mas essa figura não é tão interessante enquanto indivíduo, eu discordo de algumas posturas e está tudo certo, tudo bem, o trabalho dele continua sendo incrível e ok, né? Identifica, né? O que está acontecendo ali e contextualiza e vê se faz sentido. Ai, maravilhoso, Ana. Muito, muito obrigada. Acho que foi uma conversa super produtiva. Você trouxe vários, né, tipo, vários aspectos da moda, principalmente da moda do estilo, né? De a gente saber como que funciona e dividir isso conosco e aceitar o convite. É um agradecimento mesmo. Foi ótimo. Também quero agradecer a presença dos alunos que tiveram aqui. A gente teve também bastante gente, conseguiu comparecer. Na próxima semana, então, a gente também vai se manter no seu dia, nesse horário. Mais um outro convidado inspirador da moda, com mais dicas. A minha dica também é assinar a newsletter que tem do Brasil Fashion Week, do Brasil Eco Fashion. Legal. Então, às vezes é assim, né? Tipo, tá lá no busão, aí dá uma olhada, fica esperando no metrô. Eu acho tranquilo. E eu quero convidá-los a continuar, então, acompanhando as informações também do Ecoteste nas redes sociais. Tem o YouTube do Ecoteste, Instagram, Facebook, tudo isso. E do Brasil Eco Fashion também. Muito obrigada. Foi muito bom. Muito obrigada pessoal. Obrigada aí por tudo. E vamos juntos aí, sempre construindo aí coletivamente, que no fundo é sobre isso, né? É sobre a vida comum que a gente está falando. Obrigada pelo convite, espero ter contribuído aí, somado para vocês. Com certeza, com certeza. Ó, tá todo mundo aqui amando. Imagina, obrigada, Ana, obrigada, alunos. Obrigada, gente. Até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.